Olha, quem está na jornada da gravidez ou pensando em ter filhos, com certeza já esbarrou numa dúvida que dá até um frio na barriga, né? Será que existe mesmo uma ligação entre tomar paracetamol na gestação e o autismo? É uma questão que gera muita, mas muita ansiedade. E é por isso que nesta análise a gente vai mergulhar fundo na ciência para separar o que é fato do que é só ficção. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que não quer calar e que tem tirado o sono de muita gente é essa. É um debate sério que merece uma resposta baseada em evidências. E é exatamente isso que a gente vai buscar aqui, nos dados científicos mais recentes. Para a gente poder entender a resposta, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como essa dúvida toda começou. Essa preocupação não surgiu do nada, não. Ela nasceu dentro da própria comunidade científica, a partir de alguns estudos iniciais. A história toda começou a ganhar corpo porque alguns dos primeiros estudos sobre o tema notaram uma coisa, uma observação. Parecia que havia mais casos de autismo em crianças cujas mães relataram ter usado paracetamol durante a gravidez. Foi esse primeiro achado que acendeu o sinal de alerta. E é aqui que a gente chega num ponto, olha, que é a chave de tudo em ciência e na vida também, né? Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo ou uma depois da outra, isso quer dizer que uma causou a outra? A resposta curta e grossa é: de jeito nenhum. Ou pelo menos não necessariamente. É preciso investigar muito, mas muito mais a fundo. E aqui está o pulo do gato. Aqueles primeiros estudos deixaram de fora várias peças importantes desse quebra-cabeça. Pensa comigo. O paracetamol é usado para quê? Muitas vezes, para baixar a febre de uma infecção, certo? Então, os cientistas começaram a se perguntar, peraí, e se o risco não tiver nada a ver com o remédio, e sim com a própria infecção que a mãe teve? Ou com a genética, ou com outros fatores? E é por isso que a ciência é tão fascinante, né? Ela se autocorrige, ela avança. Sabendo dessas limitações, os pesquisadores foram lá e bolaram estudos muito mais rigorosos, desenhados especificamente para isolar essas variáveis e dar finalmente uma resposta mais definitiva para essa questão. E quando a gente fala em um estudo robusto, se prepara para esse número. Um dos trabalhos mais importantes e recentes sobre esse assunto analisou dados de mais de 2.400.000 crianças. É gente pra caramba, um número gigantesco que dá um peso enorme para os resultados encontrados. E a metodologia usada nesse estudo foi simplesmente brilhante. A sacada foi a seguinte: em vez de comparar crianças de famílias totalmente diferentes, eles compararam irmãos, um que foi exposto ao paracetamol na gestação e outro que não foi. Como irmãos compartilham boa parte da genética e crescem no mesmo ambiente familiar, esse método é incrível para conseguir isolar o efeito do medicamento de quase todos os outros fatores que poderiam confundir o resultado. Tá, e aí? Qual foi o resultado dessa análise tão detalhada e cuidadosa? A conclusão foi taxativa, foi direta. Quando os cientistas fizeram essa comparação entre irmãos, controlando todos esses fatores, aquela suposta relação entre o paracetamol e o autismo, ela simplesmente sumiu, desapareceu. Beleza, então a questão do paracetamol parece resolvida. Mas aí fica aquela outra pulga atrás da orelha, né? Se não são os remédios, por que a gente ouve falar tanto que os diagnósticos de autismo aumentaram nas últimas décadas? Bom, a primeira coisa que a ciência nos diz é para a gente respirar fundo. A explicação principal para esse aumento não está em novas causas externas, misteriosas, como medicamentos ou vacinas. A resposta, na verdade, é bem mais positiva do que parece. O que realmente mudou foi a nossa capacidade de enxergar. Foi o nosso óculos. Hoje, os critérios para diagnosticar são muito mais amplos e precisos. A gente tem mais informação, mais profissionais capacitados e, felizmente, bem menos preconceito. Ou seja, não é que necessariamente existam mais pessoas no espectro autista, mas sim que agora a gente está finalmente conseguindo reconhecer, diagnosticar e apoiar quem antes passava despercebido ou recebia diagnósticos errados. Então, bora amarrar as pontas de tudo isso. Qual é a grande lição, o ponto mais importante que a gente pode tirar de toda essa história? Essa frase aqui resume perfeitamente o consenso científico que a gente tem hoje. As evidências são fortes, são consistentes e apontam todas para a mesma direção. O paracetamol, desde que usado da forma correta, com orientação médica, é um remédio seguro e não tem relação com o desenvolvimento do autismo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que vai muito além do paracetamol, né? Esse caso todo é um exemplo perfeito de como a ciência funciona, se questionando e se corrigindo com base em novas e melhores evidências. A pergunta que fica para todos nós é:
Como é que a gente pode usar esse mesmo pensamento crítico no dia a dia, para navegar nesse oceano de informações e conseguir separar o que é um fato sólido daquilo que é só medo e desinformação?